Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui em mais um aulão do Fadel, nossos aulões das nossas quintas-feiras. Deixa agendado aí toda quinta-feira um aulão. E o que é isso, Fadel? Estou aqui pela primeira vez, então prazer. Eu sou Alexandre Fadel, especialista em administração de locações e atuante há mais de 30 anos nesse mercado. E aqui eu trago informações, olha, fora da curva para você ficar 1% melhor a cada dia e viver da renda de aluguel sem ter que depender das vendas. Então, bora lá. No aulão é quando eu consigo pegar um determinado tema da administração de locações de imóveis e conseguir aprofundar um pouco mais. Porque no conteúdo diário, que você já deve estar me acompanhando, e se não, está convidada a me acompanhar todos os dias, conteúdo do mais alto valor, não consigo aprofundar como muitos me pedem. Falando nisso, esses assuntos dos aulões ali, eu venho pegando de indicações, solicitações e do maior número de perguntas que eu venho recebendo de determinados assuntos. E aí eu vou monitorando e vou gravando, então, essas aulas aqui. Então, se você tem um tema que você acha que gostaria, né, que eu abordasse, por favor, me manda. Aqui embaixo, inclusive, tem um espaço para comentários. Eu quero saber seu comentário. O que você está achando aqui dos conteúdos? Qual é a sua dúvida sobre esse tema de hoje? E o que mais você gostaria que eu pudesse abordar? Bora para o tema, então? Prático, rápido e objetivo. Hoje o tema é o que você precisa saber antes de alugar imóveis para instituições de ensino, de saúde, asilo, dentre outras. Esse tema é espinhoso, poucas pessoas sabem ou falam sobre isso, provavelmente você vai achar muita pouca informação aonde quer que você busque. Então, eu vou passar para você o que você deve saber antes de alugar um imóvel para essas situações que a gente vai ver. A lei elenca de uma forma diferente para desocupação. Então fica comigo para você dominar isso aí. Eu não estou dizendo, e essa aula, já de antecipo aqui, não é que não se deve alugar imóveis para hospitais, unidades sanitárias, asilos, estabelecimentos de saúde, ensino, não. Só que você tem que saber quais são os requisitos, inclusive para desocupação desses locatários. E aí você tem que conversar isso com quem? Com o locador. Você tem que obrigatoriamente saber disso e passar para ele, e aí sim, ele autorizando, inclusive expressamente para você alugar para essas personalidades jurídicas que a lei separa um tratamento específico. Falando em lei, em tratamento específico, eu vou te convidar aqui a compartilhar a tela e vamos aqui, vou compartilhar a tela aqui com você para a gente ir para a nossa querida lei. Deixa eu ver aqui. Beleza. Acho que nós estamos aqui no Google. Ok. Adel, como é que eu acho a lei mesmo? Olha, eu sempre ponho aqui na barra aqui, ó. Opa, 8245. Já dou um clique. Primeiro aqui, ó, gov.br do Planalto. Beleza, já estou na lei de locações. Pronto. E agora, aonde eu vou? Bem, eu já gravei conteúdo aí para entender, estudar a lei de locações, depois vocês conferem o meu conteúdo, aproveita e vai maratonar aí, vai me dizer se tá bom, se gostou e qual dúvida tem também. Estou dentro da lei do inquilinato, eu já sei que eu quero ir lá no artigo 53, que é dentro, quando a lei trata de aluguéis não residenciais, tá? Então eu vou descer aqui, ó, e vou e no artigo, pronto, aqui, eu vou mostrar para vocês o início aqui, ó, locação não residencial, ela começa no 51, e aqui eu quero mostrar para vocês o 53. Pronto, cheguei nele, ó, artigo 53. O que que a lei nos traz? Vamos lá. Nas locações, nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimento de saúde e estabelecimento de ensino. Agora, olha que legal. Autorizados e fiscalizados pelo poder público, daqui a pouco eu falo o que é isso, bem como por entidades religiosas,
e aí fala devidamente registradas. O contrato, aí que vem o que você precisa saber, vírgula. O contrato somente poderá ser rescindido. E agora? Ou seja, então peraí, Fadel. A lei está falando que se eu alugar o imóvel para um hospital, eu só posso rescindir essa alocação, eu só posso desfazer essa alocação aqui. Isso. E vamos lá. Nas hipóteses do artigo 9º. Então, a lei já nos manda lá para cima nas hipóteses de desfazimento da alocação no artigo 9º. Vamos lá? Vou voltar aqui no artigo 9º. Chegamos aqui no artigo 9º, onde fala o seguinte: a locação poderá ser desfeita, por mútuo acordo. O locatário tem que concordar. Você pode até pedir a ele: olha, gostaria que o imóvel fosse desocupado por qualquer motivo que seja. Se ele concordar, tudo bem. 2, em decorrência de prática de infração legal ou contratual, o locatário tem que infringir essa lei, algum dispositivo ou contrato que você fez com ele. 3, em decorrência da falta de pagamento de aluguel e demais encargos. Parou de pagar aluguel. Então pode ser desfeito. E 4, para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel. E, se puder, ele se recuse a consenti-las. Então, vamos supor uma chuva muito forte, veio a Defesa Civil, determinou que deve ser feito umas reparações urgentes, e para fazer essa reparação urgente, o locatário não tem como permanecer no imóvel, ela vai ter que ser desfeita. Ou ele fala aqui, ninguém entra, eu não deixo fazer o reparo, então também é motivo de desfazer essa locação, tá? Artigo 9º. Resumindo, o locatário tem que concordar, ele tem que infringir, praticar algum ato ilegal em relação à lei ou ao contrato, ou parar de pagar o aluguel e encargos, ou esse caso de reparações urgentes. Tadeu, então, como que eu faço quando o prazo terminar? Eu posso tirar o locatário? A resposta é um grande não, não pode. Como não, Fadel? O locador, durante o prazo, ele também não pode pedir esse imóvel de volta? Não. Nem nas outras locações, a gente já fala muito sobre isso, está lá no artigo 4º. Vou até voltar aqui para você, né? Nós estamos no aulão, a gente tem mais um tempo. Artigo 4º. Vamos lá. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Tem que esperar o prazo acabar. Tá, Fadel, mas aí o prazo acabou. Eu posso pedir esse imóvel? Vamos voltar aos 53. Nas locações, para esses tipos de finalidades, o contrato somente poderá ser rescindido. Nas hipóteses do artigo 9º que eu acabei de conversar com vocês. Lá não tem prazo determinado ou final do prazo determinado. O que me leva a crer que, ao final do prazo que você estipular, o contrato prorroga-se por prazo indeterminado. E você como locador e o administrador representante do locador, só poderá reaver esse imóvel nessas condições. Tem mais uma coisa que a lei traz também. 2. Se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, ou seja, se o proprietário do imóvel, ou se ele tiver vendido esse imóvel, ele pode vender, como qualquer regra geral aqui da locação, quem comprou em caráter irrevogável lá no contrato, ou seja, não tem como voltar atrás desse contrato, e esse contrato tiver transmitido a posse do imóvel para ele, título registrado, aí que haja quitado o preço, ou seja, comprou, irrevogável, registrado, ou não tendo feito, seja autorizado pelo proprietário, ou seja, o proprietário autorizou, pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma, que venha a resultar em aumento mínimo de 50% da área útil.
Então, outra causa de desfazimento de rescisão para essas finalidades é pedir o imóvel para demolição, edificação licenciada, ou seja, a municipalidade autorizou, ou que venha reformar esse imóvel, desde que essa reforma venha resultar um aumento mínimo de 50% da área útil do imóvel. Ele tem que aumentar a sua área em 50%. Aí é caso de rescisão. Então a lei traz essas duas hipóteses, 1 e 2. É claro que dentro da 1 tem várias outras, né? Mas essas duas situações aqui que a gente tem que ficar bem atento. Agora eu quero voltar com vocês aqui no artigo 53 e ler um detalhezinho aqui que muitos passam despercebidamente. Olha só, pergunta que eu venho recebendo. Fadel, aluguei uma casa para fins residenciais, o locatário colocou uma placa lá de uma determinada igreja e começou a fazer culto religioso. E aí, posso despejá-lo? Sim. Se ele alterou a destinação da locação, alugou para residencial e ele começou a utilizar para fins comerciais ou não residenciais, quaisquer que sejam, é motivo de rescisão contratual em qualquer locação, inclusive aqui, na 1, na hipótese do artigo 9º. Agora, eu quero deixar muito claro que se for uma igreja clandestina, se for um instituto de ensino não registrado, autorizado pelo MEC, se não for um hospital também autorizado pela municipalidade, estado ou união, isso não se aplica. Não se aplica, porque a lei deixa muito claro. Olha só, entidades religiosas também, aqui, ó, instituição de ensino autorizadas e fiscalizadas pelo poder público. Se não for autorizado, se não tiver autorização legal, não entra nessa situação. E aí, o desfazimento, regra geral. Venceu o prazo, pode pedir, e todas as outras formas de rescisão. Ou entidade religiosa devidamente registrada, não pode ser qualquer uma, não pode ser clandestina, que eu digo abriu a porta, começa a fazer um culto, e ali ter essa proteção legal para um despejo. Não, não vai ter, porque ela que fala que ela tem que ser devidamente registrada. Tá bom? E aí? Quero saber de você. Sabia disso? Você já tinha parado para refletir sobre essa situação? E aí? Olha, eu não digo que não se deve fazer. Muitas das vezes essas locações são muito lucrativas, muito lucrativas. São entidades, pessoas jurídicas, finalidades lucrativas que pagam bons aluguéis durante anos e décadas e você vai receber sua administração de locações proporcionalmente durante anos e décadas. Mas o locador, ele tem que saber que se por acaso ele imagina utilizar esse imóvel, esse tipo de locação, ela é mais lenta, mais demorada, ou até não se consegue, até ter um desses motivos que a gente conversou aqui no artigo 53, que seja desocupado o imóvel. Então ele tem que saber isso. É uma obrigação legal, uma obrigação que está ali na lei, e nossa, como administradores de locação, em passar esse conhecimento para ele. Não tenha medo de falar isso com um locador, afinal de contas, levando essa informação, mostra que você tem conhecimento, você tem autoridade, você é o especialista e vocês vão escolher o melhor negócio, a melhor locação, se for feita, que tenha só conhecimento sobre isso. Fadel, e as garantias? A lei não traz uma diferenciação em relação às garantias, então você pode exigir as garantias normais de qualquer locação de imóveis. Mas se parar de pagar aluguel, eu posso despejar? Já mostrei que sim. São as perguntas que eu venho recebendo com frequência sobre esse tipo de modalidade ou essas modalidades aí de locação. Então, tirando esse apontamento que eu estou fazendo aqui no aulão, o resto são situações normais para qualquer locação, são aplicáveis a essa também. Fadel, e o contrato? O contrato também vai ser muito parecido com qualquer contrato que você faça de locação não residencial. Não tem o que se preocupar, apenas ter esse conhecimento dessas situações ou condições para desocupação do imóvel, tá?
Mas uma situação que eu vou passar aqui para vocês é a seguinte. Aí, por que eu falo 1% melhor a cada dia, que a gente seja acima da média? Porque tudo que eu venho falando aqui, muitas das coisas, a maioria das pessoas que administram imóvel talvez nem sonhem, os locadores menos ainda. Então, você preparado, preparada aí, você se destaca, você vira referência na administração de locações. O que eu vou falar agora para finalizar a nossa aula é acima da média. Não interessa o assunto. Ah, Fadel, mas você está me falando coisas que me dificultam a administração da locação, ou vai me trazer uma preocupação maior ali para o locador. Nós temos que saber tudo. O profissional atualizado, moderno, ele sabe todas as situações para alertar o seu cliente. Não temos que apenas levar ele só o que lhe agrade, não. A gente tem que levar ele. Olha, eu conheço as pedras desse caminho, eu não posso deixar você seguir sem saber que aqui você vai achar uma pedra que possa atrapalhar o seu negócio, a sua vida, o seu investimento, a sua expectativa. Isso são os profissionais acima da média. Então, bora lá. Olha, vou compartilhar de novo a lei aqui com vocês e vou falar de ação de despejo. Mas eu não sou advogado. Eu sei que um advogado é até mais fácil, mas nem todos sabem disso. Só os especialistas mesmo de locação de imóveis chegam a estudar até esse ponto da lei. E o que eu estou falando? Eu estou aqui dentro da lei, dentro do capítulo dela, que ela vem falar aqui com a gente sobre ações de despejo. Normalmente eu falo que isso aqui é só para advogado, e normalmente é. Mas eu gosto de puxar a régua para cima, eu gosto de colocar um desafio maior para que você saiba mais o que você precisa saber ou deveria saber. E eu quero alertar, porque tem a ver com esse tema. Olha, se for necessário uma ação de despejo para rescindir a locação, por exemplo, de uma instituição de ensino autorizada, de um asilo, de um hospital, já vimos ali a dificuldade que é. Mas vamos supor que você tem. Ele não está pagando aluguel e você vai entrar com a ação de despejo, tá? E aí, Fadel, quando que eu consigo esse despejo? Então, vamos aqui. Olha, tratando-se no artigo aqui 63, quando o juiz julga procedente a ação de despejo, o juiz normalmente ele determinará a expedição do mandado de despejo e conterá o prazo de 30 dias para desocupação voluntária do locatário. Esse prazo normalmente cai para 15 dias, se o processo tiver decorrido mais de 4 meses. Basicamente, todo o processo de despejo demora mais de 4 meses, então o juiz, quando ele determina a desocupação do imóvel, ele fala com o locatário o seguinte: você tem 15 dias para desocupar o imóvel. Mas aí que vem outro problema. Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado pelo poder público, respeitado o prazo mínimo de 6 meses e o máximo de 1 ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. Olha onde a lei chegou, mas ninguém sabe disso. E agora você sabe. Então, peraí, Fadel. Estou dentro lá do artigo 53, inciso 1, o hospital, instituição, no caso aqui, instituição de ensino. Instituição de ensino parou de pagar aluguel, eu entrei com despejo, o juiz me deu uma sentença, então eu vou ter que aguardar 6 meses para essa desocupação? Sim, está aqui na lei. Tem que aguardar no mínimo 6 meses de prazo. O que normalmente o juiz dá 15 dias, aqui são 6 meses. E ainda que coincida com o período de férias escolares. A gente sabe que férias escolares, em regra, vem de 6 em 6 meses. Tá? Então, é de 6 meses a 1 ano, se essas férias escolares, por exemplo, vierem a ser um pouco mais para frente, para poder fazer o despejo de instituição ou estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo poder público. Bacana? Agora vem outra. Para finalizar, tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilo, estabelecimentos de saúde de ensino autorizados, fiscalizados pelo poder público, bem como entidades religiosas também registradas, e o despejo for decretado com o fundamento no inciso 4 do artigo 9º ou 2 do 53, que é a questão de reforma, demolição, urgência em fazer reparos no imóvel, o prazo será de 1 ano.
exceto no caso em que entre a citação e a sentença, ou seja, houver decorrido mais de um ano. Então, se o processo foi longo, passou mais de um ano, será então de 6 meses. Então vamos lá. Inciso 4 do 9 e 2 do 53. Vamos lá. Como que a gente estuda a lei? Inciso 4 do 9, como eu já havia antecipado, está aqui. A locação será desfeita para a realização de reparações urgentes pelo poder público que não possam ser realizadas com o locatário lá dentro, ou ele se recuse a consenti-las. E lá no 53, vamos aqui no 53, está aqui, inciso. Opa, bora. Aqui no 53, inciso 2, que é o caso de demolição, edificação licenciada ou reforma que aumenta em 50%. Então, lá nesse despejo, tá aqui, o prazo será de um ano. O que é isso? Acabou o processo, o juiz deu a sentença, ele vai mandar o locatário desocupar em um prazo máximo de um ano. Agora, se o processo foi longo, durou mais de um ano, o juiz vai falar que o locatário deve desocupar o imóvel em 6 meses. Tá? Então, por que eu quis passar ambas as situações aqui para vocês? Para saber que pode alugar, mas saiba que a retomada desse imóvel, amigavelmente ou não, ela pode ser mais longa. Tem que obedecer a esses requisitos. Tem que estar dentro dessas previsões legais, só essas. Fora isso, lembrando, mútuo acordo, tudo bem, eu sempre gosto de repetir, porque às vezes a pessoa fica tão presa àquilo que acha que não pode nem pedir para o locatário desocupar o imóvel. Pode ligar para um hospital, para uma instituição de ensino, um asilo e falar, olha, a locação está indo muito bem, obrigado, mas eu preciso desocupar esse imóvel. Há alguma possibilidade? Posso lhe dar um prazo e vocês procurarem um outro imóvel? Ou você, como administrador de locação, fala: olha, eu já tenho um outro imóvel para você mudar, o proprietário está precisando desse, a gente vai fazer uma condição de repente especial, alguma facilidade aí para sua desocupação, para sua rescisão, e o locatário concordar, não há problema algum. Que mútuo acordo é uma coisa, exigir é outra. Eu não posso simplesmente notificar e falar: saia, e não cumprindo o que está aqui no artigo 53. Agora eu quero saber de você. Você sabia disso? Comenta aqui embaixo para mim se você sabia dessas situações, já tinha estudado a fundo assim. Muita gente me pergunta sobre os reflexos sobre tudo isso. Comenta aqui embaixo. Tem dúvidas sobre esse assunto? Pergunta aqui embaixo nos comentários, porque eu estou esperando você. E também o nosso próximo aulão de quintas-feiras. Até lá, rumo a viver da renda de aluguel sem ter que depender das rendas. Não deixe de seguir aqui o canal. Até a próxima.